A convidada da entrevista de hoje é Terezinha Feres Carneiro. Ela é professora titular do Departamento de Psicologia da PUC-Rio, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq e coordenadora do curso de especialização em psicoterapia de família e casal da PUC-Rio. Com a editora PUC-Rio, Terezinha Feres tem diversos livros publicados, dentre eles Família e Casal, Efeitos da Contemporaneidade e Família e Casal, Filiação, Intergeracionalidade e Violência. Bem-vinda, professora, obrigada pela presença. Obrigada a vocês pela oportunidade de estarmos falando sobre esse campo que me é tão caro. Sim. Professora, você possui mestrado e doutorado em psicologia clínica e anos depois fez pós-doutorado em psicoterapia de casal e família. Esse seu interesse em se aprofundar nos estudos do núcleo familiar, ele já vinha da sua época de graduação? Já era um interesse? Sim, desde a graduação eu me interessei muito pelo tema da família e do casal. Eu tive a oportunidade, na graduação, de fazer uns módulos em arte diagnóstico familiar com a professora Hanna Kwiatkowska, que era uma polonesa radicada nos Estados Unidos e que trabalhava na George Washington University, que tinha um convênio com a PUC. Então, ela vinha, passava algumas semanas, às vezes passava meses, e dava um curso. Ela tem uma dupla formação, tinha, né? Ela faleceu há uns 10 anos. Ela tinha uma dupla formação em arte e em psicologia, e ela construiu esse método de avaliação familiar, arte e diagnóstico familiar. Então, desde a graduação, no final dos 2 últimos anos da minha graduação, eu fiz módulos nessa área de avaliação familiar com a doutora Hanna Kwiatkowska. E, a partir daí, o meu interesse cresceu mais ainda. No meu mestrado, não havia, à época, no meu departamento, eu fiz mestrado na PUC, esta área de família e casal. Havia a área de clínica, cujo foco era psicanálise, naquela época, sobretudo, psicanálise teórica. Então, eu comecei o mestrado fazendo uma dissertação sob a orientação do Dr. Carlos Paes de Barros, em psicanálise teórica. Mas logo que eu entrei no mestrado em 72, em 73, em março, no início do ano, voltaram para o Brasil 3 terapeutas de família que tinham tido formação fora. Uma na Tavistock Clinic, a outra no Mental Research Institute e a outra na Argentina, em Buenos Aires. Então, essas pessoas sabiam que eu tinha esse início de formação em arte diagnóstico familiar e me convidaram para, junto com elas, fundar um centro de família e casal, que se chamou, à época, CEFAC, Centro de Estudos em Família e Casal. E uma delas foi contratada pela PUC. Então, eu solicitei ao meu orientador, à época, se eu poderia mudar o tema da minha dissertação de mestrado para fazê-la, em vez de em psicanálise teórica, em família e casal. E aí eu construí um método sob a orientação dessa pessoa, da professora Lúcia Ripper, que tinha voltado do Mental Research Institute, em Palo Alto, um método de avaliação familiar, que depois, no doutorado, eu validei. Então, toda a minha carreira, todo o meu interesse, desde a graduação, passando pelo mestrado, por uma especialização que eu também fiz com a doutora Hanna e um professor, o Joe Griffiths, um outro professor americano, que veio depois, quando eu já estava no mestrado, dar um curso de especialização em psicoterapia de família e casal. Eu também fiz esse curso, que eu terminei junto com o mestrado.
E como a doutora Hanna estava aqui, ela foi membro da minha banca de avaliação do mestrado. Então, a família e casal são temas, né, que permeiam toda a minha formação, desde a graduação até o pós-doutorado, que eu fui fazer na década de 80 com os psicanalistas franceses de família e casal. Aí não era psicanálise clássica, tradicional, aquela que eu estava fazendo no meu mestrado. Era psicanálise, as teorias psicoterápicas, psicanalíticas, aplicadas a famílias e casais, ao atendimento de famílias e casais. Então, é um tema, como eu te disse no iniciozinho, que me é muito caro, né? Muito valioso, precioso. E assim, lá em Paris, na época do seu doutorado, como você acabou, do seu pós-doutorado, né, como você citou, você sentiu diferença como esse tema era abordado lá por causa da cultura? Não, em termos da abordagem do tema, não, porque eu já me interessava pelos franceses, né? A minha formação começou com os americanos. Depois, antes de ir para Paris, eu fui para Roma, e no Instituto de Terapia Familiar de Roma, eu também fiz uma especialização com a doutora. Eram dois professores, um dava o curso em inglês, o Maurício Andolfi, e a outra, que era a Ana Maria Nicoló, dava o curso em francês. Então, eu fiz a versão francesa do curso com essa professora do Instituto de Terapia de Família de Roma, e depois de Roma eu fui para Paris. E lá eu fiquei mais tempo, em Roma eu fiquei só 40 dias, um mês e um pouquinho, em Paris eu fiquei 7 meses, nesse pós-doutorado eu fui com bolsa da CAPES, e então eu não vi assim diferença na abordagem teórica, porque eu já me interessava por essa literatura francesa. Tanto em Roma como em Paris, eu não podia atender famílias e casais sozinha. Eu tinha que estar sempre em coterapia. Então, em Roma, eu atendi algumas famílias com a professora Ana Nicoló, e em Paris e em Versailles, eu atendi com o professor Jean Lemaire, que era o meu supervisor, orientador, que dirigia nesse ancien hôpital, a Versailles, um centro de atendimento a famílias e crianças e adolescentes. Então, eu tive uma experiência, quer dizer, não era um modo diferente de trabalhar, mas eu tinha que atender com um professor, porque eu não tinha licença, como o meu diploma era brasileiro, eu não fiquei lá também tempo suficiente para validar meu diploma e poder atender sozinha, né? Mas foi uma experiência muito rica, muito rica. Imagino. De acordo com o seu currículo, você tem um amplo conhecimento em psicoterapia individual, psicoterapia de família e casal e avaliação familiar, como você já até explicou. Nessa sua ampla trajetória, você passou por muitas coisas durante a graduação, né? Mas já no mercado de trabalho, de experiência profissional, quais você poderia, sabe, pontuar que você achou interessante e que contribuíram para essas suas especializações? Então, no consultório, a PUC não tem o regime de contratação de exclusividade, né? Como as federais têm, que o professor tem que ter dedicação exclusiva quando ele trabalha como pesquisador nos programas de mestrado e doutorado. A PUC não tem esse regime de trabalho, ela tem o regime de tempo integral. Então, isso foi muito bom para a minha profissão, né, para a minha atuação prática, porque na PUC você tem que dar conta de tarefas, né? Você tem que orientar, tem que dar aula na graduação e na pós-graduação, você tem que publicar, né? Então, você tem que apresentar um produto da sua atuação como pesquisador, como professor. Mas a PUC não te impede, porque seria muito empobrecedor se eu não pudesse ter essa atuação profissional,
né? Porque como é que eu vou ensinar psicoterapia de família e casal se eu não sou psicoterapeuta de família e casal, se eu não exerço essa prática, né? Então, eu sempre achei também muito interessante, muito estimulante essa atuação no ensino, na docência, na pesquisa e na docência, e a atuação prática, a atuação clínica, porque essas coisas se articulam, a teoria com a prática, a pesquisa com a teoria e a clínica. Então, isso também, essa experiência de estar investigando, ensinando e atendendo, né, a população que procura ajuda na clínica, em termos de família e casal, também foi uma experiência, tem sido uma experiência muito enriquecedora. Embora, como você disse, eu também atendo pacientes individuais, além de famílias e casais, mas a minha grande especialização é com famílias e casais. Eu sou mais procurada como terapeuta de casal e terapeuta de família do que como terapeuta individual. Nós podemos ver também no seu currículo que você coordena o GT da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, Casal e Família, Estudos Psicossociais e Psicoterapia. E você coordena ele desde a criação, né, de 1989. Você poderia nos contar um pouquinho como funciona o GT, qual foi o seu papel lá nesses mais de 30 anos? Então, essa associação ela foi criada um pouquinho antes dos grupos de pesquisa, dos GTs, dos grupos de trabalho. O primeiro simpósio, esse de 89, foi o segundo simpósio da associação. O primeiro simpósio foi em 1988, em Caruaru. Mas cada programa de pós-graduação, que à época não eram muitos, como hoje são mais de 100 na área da psicologia, à época eram menos de 20, cada programa de pós-graduação mandou para esse primeiro, indicou para comparecer representando o programa nesse primeiro simpósio, em 1988, em Caruaru, em Pernambuco, 3 professores, e eu já fui desde o primeiro encontro representando o nosso programa. No ano seguinte, quando eu estava na França fazendo o pós-doc, eu recebi um convite dos organizadores do segundo encontro, que foi realizado no Rio Grande do Sul, em Gramado, dizendo que o formato dos simpósios da Ampep iam mudar e que eles funcionariam em GTs, em grupos de trabalho. E os grupos de trabalho seriam temáticos. E que eles, então, reconhecendo a minha liderança, a minha atuação na área de família e casal, me convidavam para coordenar o primeiro GT nessa área, nesta associação. Então, isso foi no ano. Aí eu já tinha acabado de voltar da França, foi em 89, né? Eu passei o ano de 88 na Itália e na França, e nesse segundo simpósio, então, eu coordenei o primeiro encontro desse GT. De lá para cá, a associação cresceu muito, os GTs hoje são em mais de 100, que à época também eram pouquíssimos, nem 20, como também os programas de pós-graduação não eram nem 20 à época, na área da psicologia, e de lá para cá. E o AMPEP funciona assim: quem quer entrar, ser membro de um GT, escreve para o coordenador avalia o percurso, o currículo vitae, se aquela pessoa produz conhecimento naquela área e coloca para avaliação do grupo, e esse novo membro entra no grupo. Então, ao longo desses mais de 30 anos, professores entraram, professores saíram,
infelizmente, perdemos 2 colegas o ano passado, em 2020. Há 10 anos atrás já tínhamos perdido um do nosso GT, o professor Bernardo Jablonski, e o ano passado perdemos, né? Nós tínhamos 3 homens no nosso GT, e os 3, infelizmente, faleceram. Um há 10 anos atrás e 2, o professor Cílio Ziviani e o professor Orestes Diniz Neto, que era da UFMG, o professor Bernardo era da PUC, e o professor Cílio Ziviani foi inicialmente da Federal, da UFRJ, e depois participava como colaborador do meu grupo de pesquisa na PUC. Esses 2 faleceram o ano passado. Então, esse ano nós tivemos um encontro da ANPEP, esse ano não, no final de 2020, do qual só participaram os membros mulheres, porque a gente tinha, infelizmente, perdido os nossos colegas. Então, é isso, assim, o grupo funciona assim, cada professor, cada pesquisador apresenta sua pesquisa, que é debatida por um outro membro do grupo, que problematiza as questões, a gente discute. Depois, esses textos são reformulados a partir dessas discussões. Depois, todos enviam o texto para mim e eu organizo o livro. Esse livro que você mencionou, o último, esse Família e Casal, Filiação, Intergeracionalidade e Violência, esse é o nosso 12º livro desse grupo. A cada 2 anos, nos anos pares, ocorre o simpósio. E nos anos ímpares, a gente publica um livro referente ao simpósio do ano anterior. Então, mais ou menos, é esse o funcionamento desse GT da ANPEP. Ele congrega, para um GT ser aceito na ANPEP, ele tem que ter pelo menos 4 membros de diferentes estados do Brasil. O GT não pode... Atualmente, o nosso grupo tem 16 membros, ele já teve 20. À época desse livro, do livro anterior, nós éramos 20. Esse ano de 2020, nós éramos 16, mas de 12 instituições universitárias. Então, não pode ser todo mundo de uma mesma universidade, porque a ideia é justamente fazer esse encontro e essa discussão de pesquisadores de uma determinada área, de diferentes instituições, e os sócios dessa associação são os programas de pós-graduação, não são os professores. Os sócios são os PPGs, os programas de pós-graduação, e cada professor representa o seu programa. Então, no nosso GT, atualmente, são 12 instituições e 16 pesquisadores. E nós temos professores de todas as regiões do Brasil, menos da região norte. Então, tem todas as regiões do Brasil, centro-oeste, sudeste, sul, nordeste. Só não temos um representante mas para fazer um GT não precisa de tudo isso, não precisa de 12 instituições, precisa de 4, no mínimo. Né? Então, é mais ou menos assim o funcionamento dos GTs dentro da ANPEP, né? Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, que congrega todos os programas de pós-graduação do país. Nossa, muito interessante essa diversidade muito grande dentro de um GT só. Imagina do evento todo, assim, traz o fato dos PPGs serem os associados, já traz a realidade da universidade. E aí, você pensando cada professor lá dentro, também trazendo a realidade dele e a interpretação dele, fica muito amplo. E é sobre o livro que eu queria falar um pouquinho agora. Eu queria que você falasse mesmo da importância de pesquisar sobre essas relações familiares e por que organizá-las em um livro. De onde partiu essa iniciativa?
Nem todos os GTs organizam livros. Há alguns que organizam e também, mesmo os que organizam, não organizam com essa periodicidade. Talvez o nosso GT seja um dos únicos que todo simpósio publica um livro referente ao ano anterior. Né? Como eu te disse, os simpósios são nos anos pares e os nossos livros saem sempre nos anos ímpares. O fato de eu coordenar esse GT desde a sua criação, eu acho que facilita a organização, facilitou ao longo dessas 3 décadas a organização do livro, porque, como muitos dos membros dos GTs, alguns são meus ex-doutorandos que estão em diferentes universidades do Brasil, na UFMG, na UERJ, tem também alguém no Nordeste, eu tenho ex-orientandos na Unicap, na Universidade Católica de Pernambuco. Então, o fato de eu ser assim vista como uma liderança nessa área, eles nunca me deixaram sair da coordenação, porque muitos GTs a coordenação é rotativa. Então, quando a coordenação é rotativa, um projeto de longo prazo, assim, de todo simpósio organizar e publicar um livro, fica mais difícil. E a rotatividade também dos membros e da coordenação dificulta isso. Então, talvez o fato de eu estar na coordenação desse GT desde a sua criação e também ter muitos membros do GT em outras universidades do Brasil, em outras regiões, em outros estados do Brasil, tenha facilitado esse projeto do livro, de a cada 2 anos publicar o livro referente ao simpósio anterior. Eu acho que essa é uma especificidade do nosso GT, né, que já vai para o 13º livro. É muito legal conseguir dar continuidade a esse projeto, né? Realmente, sem uma liderança ali sempre presente, é difícil isso acontecer. E o que você acha que tem mudado durante esses anos nas publicações? Você sentiu alguma diferença? Você sente como organizadora? Ou ele segue um padrão, os temas? Como acontece? Não, nas publicações, nada mudou muito. O que mudou foi a família. O que mudou, né, mudaram também muito os temas, não no que diz respeito ao aspecto formal das publicações, né? O próprio conceito de família, né, mudou com a Constituição de 1988, até 1988, quando houve o primeiro simpósio da ANPEP. Família era definida como um grupo constituído por um homem e uma mulher e os seus descendentes. Família, na Constituição seguinte, na Constituição de 88, é concebida como uma comunidade formada por qualquer um dos pais, com os seus filhos, ligados, sobretudo, pelos laços do afeto. Então, caíram as figuras do homem e da mulher e caiu a biologia, o laço biológico, né? Porque uma família adotiva, uma família constituída dos filhos dele e dos meus filhos e mesmo que não tenha o vínculo biológico, são todos filhos e constituem uma comunidade familiar, constituem uma entidade familiar, né? Então, o conceito de família, e também na família, na dinâmica, ao longo desses anos, muita coisa mudou, né? Por exemplo, o que diz respeito a papéis de gênero, né? O pai, até umas décadas atrás, era o provedor e a mulher responsável pelos cuidados dos filhos,
pelos cuidados com a casa, né, as questões domésticas, com a ida da mulher para o mercado de trabalho, e cada vez mais, né, os homens têm exercido a paternidade de uma maneira mais paritária, não é paritária ainda, mas de uma maneira muito mais presente do que exerciam essa paternidade no passado, né? Então, o que mudou, sobretudo, a família também era muito mais hierárquica, né? Com uma demarcação da hierarquia muito mais rígida, muito mais. Hoje a família ela é mais igualitária. Sempre haverá na família uma hierarquia. Nós não podemos dizer que família é uma comunidade de iguais, é um grupo de iguais, como a sociedade democrática não é uma sociedade de iguais, ela é hierarquizada, né? Então, a importância de manter a hierarquia, porque os filhos precisam de autoridade na família, eles não precisam de autoritarismo, mas eles precisam de autoridade. Então, a família sempre será um grupo hierarquizado. Só que essa hierarquia, ela era, no passado, muito rígida. A demarcação dos papéis, não só de gênero, mas da posição de cada um na família, era muito mais rígido do que é hoje. Então, o que mudou, sobretudo, novos conceitos também surgiram. Então, assim, mudou a família, né? Mudou a dinâmica familiar, surgiram novos conceitos para entender essa dinâmica, mas, em termos das publicações, talvez elas tenham ficado um pouco mais sofisticadas. Se você pegar o primeiro livro, ele é menorzinho, havia muito menos membros no grupo, então, não só a família foi se complexando, né, tendo uma complexidade maior, como o fato de haver mais membros no grupo, de haver mais temas que estão sendo investigados, isso foi dando uma riqueza maior também às publicações, né? Mas, na sua essência, não mudou muito. A gente tenta publicar textos da melhor qualidade possível, né? E, em geral, são as pesquisas ou em andamento ou concluídas desses professores que a gente publica no livro. Sim, mas eu acho que você tocou em pontos primordiais, assim, essa questão realmente da constituição da família e como isso tem mudado e vai continuar mudando ainda, né? A gente não tem como seguir um roteiro. E agora, para a gente finalizar, eu queria saber quais são os seus próximos projetos. Falávamos de publicação, já enviei aí para a editora PUC-Rio, em parceria com a Prospectiva, o próximo livro desse GT, desse grupo, do congresso que houve no segundo semestre de 2020. Primeiro, esse simpósio tinha sido cancelado com a pandemia, ele ia ser no Nordeste, então o simpósio foi cancelado. Depois, quando a gente viu que dava para funcionar muito bem online, o congresso, a ideia de realizar o simpósio foi retomada, e ele é sempre realizado no primeiro semestre, ele foi realizado em setembro, outubro do ano passado, de 2020, com aquela mesma metodologia que eu descrevi. Cada capítulo, cada texto é lido por um colega que problematiza, que discute no grupo. São vários dias de congresso, portanto, o grupo se reuniu 5 ou 6 vezes, para debater os textos, e eles foram agrupados num livro que será lançado provavelmente em julho pela editora da PUC, em parceria com a Prospectiva, que vai se chamar Casal e Família, Clínica, Conflitos e Afetos, que vai publicar, então, essas últimas pesquisas debatidas em 2020. E
além do livro, eu continuo no departamento, dando aula, né, na graduação e no mestrado e no doutorado, e continuo coordenando o curso de especialização em psicoterapia de família e casal, que também já está na sua 17ª edição. Então, há 17 anos, esse curso foi fundado, foi criado, com muitos dos meus ex-doutorandos como professores. Aliás, todos os professores do curso fizeram doutorado comigo. Então, quando já tinha essa massa crítica de professores, de docentes, eu achei que já dava para criar o curso. Então, isso ocorreu há 16, 17 anos atrás. Nós estamos na 17ª turma. E continuar, né? Continuo apaixonada por esses temas referentes à família, ao casal e à criança, e trabalhar, né? Atravessarmos aí esse tempo difícil que estamos todos nós atravessando, com esperança de que tempos melhores virão. E queria agradecer a oportunidade de estar nessa entrevista falando sobre essa área que foi a minha vida toda, né, o meu tema de pesquisa e de atuação clínica. Com certeza a gente vai passar por esse momento difícil e eu queria agradecer muito a sua presença em nome da editora PUC-Rio. Foi um prazer te conhecer melhor. E essa foi mais uma entrevista com o autor. Até a próxima.